Prepare-se para um panorama geopolítico que está sacudindo o mundo neste exato momento. As tensões escalam, as estratégias se revelam e cada movimento pode definir o futuro de nações inteiras. Vamos direto ao ponto, sem rodeios, porque o que está em jogo não permite distrações. A capital russa vive sob alerta máximo. Fontes de inteligência confirmam que o FSB intensificou suas operações em Moscou após uma ameaça concreta de ataque. Enquanto isso, uma caçada implacável está em curso. Suspeitos ligados a uma operação do BUP foram identificados e seguem sendo rastreados entre a capital e a região de Moscou. O Kremlin não perdeu tempo. Putin buscou diálogo imediato com Trump, e a Casa Branca já esboçou sua primeira resposta. Mas o verdadeiro desafio veio de Varsóvia. A Polônia lançou um ultimato ao Kremlin, e agora todos esperam. Qual será a reação de Putin? No fronte ucraniano, a situação se agrava. Moscou anuncia avanços acelerados no oeste do país, enquanto Kiev denuncia a presença de sabotadores russos e seus planos para anexar a região de Dnipropetrovsk. Detalhes revelam uma ofensiva estratégica. Tropas russas, sob o comando do grupo Vostok, romperam as linhas de defesa ucranianas e tomaram o controle de Kaliniva, na mesma área. Especialistas avaliam que, embora secundário, esse movimento é crucial para impedir que Kiev desloque reforços para outros setores. E há quem afirme que o objetivo final é a incorporação definitiva da região à Federação Russa. Enquanto isso, a Alemanha se prepara para o pior. Hospitais civis já estão sendo adaptados para receber até 1.000 soldados feridos por dia, caso um conflito direto com a Rússia estoure. O cenário, descrito pelo cirurgião-chefe do Bundeswehr, Rainer Hoffmann, inclui evacuações em massa por terra e ar com ambulâncias, ônibus e helicópteros prontos para transportar os feridos. A estimativa é de que 15.000 leitos hospitalares sejam necessários, em um sistema que já opera no limite. Mas não são só as instituições que se mobilizam. Os alemães estão correndo contra o tempo para construir abrigos antiaéreos particulares. Desde os ataques com drones na Polônia, a demanda por bunkers privados disparou, com um aumento de 50% nos pedidos. Empresas e locadores de imóveis lideram a corrida, investindo entre 30 e 50 mil euros para garantir proteção a funcionários e inquilinos. E a Europa não para por aí. A Letônia, temendo uma escalada russa, está ressuscitando uma antiga estratégia de defesa, os pântanos. O projeto, financiado pela União Europeia, prevê a recuperação de áreas alagadas em 4 regiões do país, transformando-as em barreiras naturais contra possíveis invasões. A lógica é simples. Terrenos pantanosos dificultam o avanço de tropas e veículos blindados. Enquanto isso, o presidente da Hungria, Péter Szijjártó, dispara um alerta contundente. O risco de uma terceira guerra mundial nunca foi tão alto. Em um discurso no parlamento, ele reforçou o compromisso do país com iniciativas de paz e rejeitou qualquer ação que aumente as tensões. Mas o clima de instabilidade não se restringe à Europa. Na Geórgia, o primeiro-ministro Irakli Kobachidze fez um discurso inflamado, acusando os serviços de inteligência estrangeiros de financiar revoluções com consequências devastadoras. Embora não tenha citado a Rússia diretamente, ele deixou claro: o país não permitirá que um cenário ucraniano se repita em seu território. Kobachidze lembrou os resultados catastróficos das revoluções financiadas por potências externas, como a destruição do Estado ucraniano e as guerras que se seguiram. Não temos recursos para bancar esse tipo de aventura, afirmou, prometendo expor qualquer interferência externa. O discurso, proferido às vésperas das eleições municipais de 4 de outubro, foi interpretado como uma resposta às críticas da oposição, que acusa o partido no poder, o sonho georgiano de manter laços perigosos com Moscou. A oposição, por sua vez, convocou um boicote às eleições, alegando que participar legitimaria um governo acusado de servir aos interesses russos. Kiev, em uma nota oficial, rejeitou as acusações georgianas de que estaria interferindo em seus assuntos internos. O governo da Geórgia deveria parar de assustar seu povo com fantasmas ucranianos e, em vez disso, olhar para o que realmente está fazendo, implementando o modelo à la Belarus, declarou um porta-voz ucraniano. Enquanto isso, a Rússia continua a pressionar no fronte, com o Ministério da Defesa anunciando novos avanços na região de Dnipropetrovsk. Segundo fontes ucranianas, as tropas russas estariam usando táticas de infiltração, enviando pequenos grupos para burlar as defesas e hastear suas bandeiras em vilarejos estratégicos. O mundo assiste em suspense a cada movimento. As peças do tabuleiro geopolítico se movem rapidamente, e o que está em jogo é nada menos que a segurança global. Se você tem opiniões, análises ou informações adicionais, compartilhe nos comentários.
Este é o momento de estar atento, informado e preparado. O cenário é complexo, mas uma coisa é certa: a história está sendo escrita agora, e cada detalhe importa. Fique ligado, porque a próxima atualização pode mudar tudo. Em pontos críticos do tabuleiro geopolítico, cada palavra proferida, cada gesto calculado, reverbera como um eco em um mundo à beira de um novo capítulo. Enquanto Bruxelas acusa e Moscou contra-ataca, o que se desenha não é apenas uma disputa de narrativas, mas uma batalha pela própria ordem internacional. A Europa, em vez de assumir um papel de mediadora, parece determinada a alimentar o fogo da divisão, empurrando seus membros para uma posição cada vez mais radical. E o mais preocupante? Muitos governos já demonstram disposição para seguir esse caminho, mesmo quando as evidências apontam para uma realidade bem mais complexa. A violação de espaços aéreos, por exemplo, é tratada como uma linha vermelha inegociável. Mas, ao mesmo tempo, vozes influentes insistem na manutenção de canais de diálogo, como se a diplomacia pudesse sobreviver em meio a acusações mútuas e provocações calculadas. A Rússia, por sua vez, exige provas concretas antes de reconhecer qualquer responsabilidade, enquanto a OTAN se prepara para respostas relâmpago a qualquer incidente semelhante. A Polônia, em um tom que não deixa margem para dúvidas, deixa claro: qualquer intrusão em seu espaço aéreo será enfrentada com força máxima, sem hesitação. E não está sozinha nessa postura. A mensagem é clara: o tabuleiro está armado, e as peças estão prontas para o confronto. Enquanto isso, os céus de Moscou se transformam em um campo de batalha. A onda de drones que atingiu a capital russa não foi apenas um ataque, foi um recado. Um aviso de que, mesmo em território supostamente seguro, a guerra pode chegar a qualquer momento. As autoridades classificam o episódio como terrorismo, e a investigação já está em curso, com a FSB e o Comitê de Investigação buscando respostas. Mas as perguntas são muitas: de onde vieram os drones? Quem os controlava? E mais importante, o que isso significa para o futuro? O Kremlin, em meio ao caos, faz um movimento inesperado. Propõe a Washington a extensão do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, um acordo que por anos manteve sob controle a corrida armamentista. Mas há uma condição: que os Estados Unidos não usem o tratado como moeda de troca na guerra da Ucrânia. A Casa Branca, por enquanto, responde com cautela, mas o simples fato de a proposta estar sobre a mesa já é um sinal de que, mesmo em tempos de tensão, há espaço para negociação. Ou será apenas mais uma jogada no xadrez geopolítico? Enquanto as potências trocam farpas e propostas, o Cazaquistão surge como um possível mediador. Com uma longa história de diplomacia neutra, o país se oferece como palco para um encontro entre Trump, Putin e Zelensky. Seria uma reviravolta? Ou apenas mais um capítulo na busca por uma solução que até agora parece cada vez mais distante? E as sanções? A Rússia pressiona a Organização da Aviação Civil Internacional para flexibilizar as restrições que impedem a manutenção de suas aeronaves. Afinal, a segurança dos voos não pode ser comprometida, mesmo em tempos de guerra. Mas será que o mundo está disposto a ceder, ou essa será mais uma batalha perdida? O que você acha? Moscou responderá às provocações com retórica ou com ação? A diplomacia ainda tem espaço nesse jogo, ou estamos à beira de um ponto sem retorno? Compartilhe suas análises nos comentários, sua voz faz a diferença. E se este conteúdo te ajudou a entender melhor o que está em jogo, não deixe de apoiar com um like e uma assinatura. O mundo não para, e a informação de qualidade é a nossa melhor arma. Fique atento, a próxima atualização pode ser decisiva. Eis a realidade crua: enquanto o Ocidente aperta o cerco, a Rússia não apenas se adapta, ela reinventa as regras do jogo. As companhias aéreas russas, agora órfãs de peças originais para suas frotas de Boeing e Airbus, não estão apenas improvisando. Estão construindo rotas alternativas, tecendo uma rede de fornecedores paralelos que desafia as sanções com a frieza de quem sabe que a sobrevivência não espera por permissão. E Moscou não para por aí. Em um documento enviado à Organização da Aviação Civil Internacional, OACI, o Kremlin não pede clemência, exige justiça. Denuncia o que chama de medidas discriminatórias politicamente motivadas, um eufemismo para o estrangulamento econômico que ameaça paralisar seu espaço aéreo. Mas será que a comunidade internacional ouvirá? Ou essa será mais uma voz perdida no vácuo da geopolítica? Enquanto isso, nos bastidores, um movimento silencioso ganha força. A decisão dos Estados Unidos de suspender sanções contra a Belavia, a companhia aérea da Belarus, acendeu um sinal de alerta em Washington. Analistas temem que essa brecha se transforme em uma porta dos fundos para a Rússia,
permitindo o acesso a peças críticas que mantêm seus aviões no ar. Os Estados Unidos estão tentando fechar essa janela antes que ela se abra de vez, alerta um relatório da Político, mas a pergunta que fica é: será tarde demais? A fronteira entre Moscou e Minsk nunca foi tão porosa. Como bem observou Elina Rybakova, da Escola de Economia de Kiev, a Rússia e a Belarus operam como um único estado, com limites tão transparentes quanto o ar que seus aviões cruzam. E se as sanções não conseguem conter o que não tem fronteiras, o que resta? Mas enquanto o mundo se divide entre bloqueios e brechas, a ciência avança com soluções que parecem saídas de um filme de ficção. No coração do Brasil, uma fábrica revolucionária está reescrevendo as regras da guerra contra as doenças transmitidas por mosquitos. Não, você não leu errado. Eles estão criando 100 milhões de mosquitos por semana. Mas não são quaisquer mosquitos. Esses são portadores de uma bactéria inofensiva aos humanos, mas letal para os vírus da dengue, zika e febre amarela. Ao serem liberados na natureza, esses insetos modificados espalham a bactéria pela população selvagem, reduzindo drasticamente a capacidade de transmissão. Os resultados? Nada menos que impressionantes. Na Colômbia, na Indonésia e até mesmo no Brasil, as taxas de infecção despencaram. E se a resposta para algumas das doenças mais devastadoras do planeta não estiver em remédios caros ou vacinas demoradas, mas em uma estratégia tão simples quanto engenhosa? O mundo não para. Nem as sanções, nem as inovações, nem os jogos de poder. E enquanto você lê estas linhas, decisões estão sendo tomadas, fronteiras estão sendo testadas e soluções estão sendo colocadas à prova. A pergunta é: você vai ficar de fora dessa conversa? Compartilhe sua opinião, questione e debata. Porque em um cenário onde cada detalhe pode mudar o rumo da história, a informação é a única moeda que não perde valor. E se este conteúdo abriu seus olhos para o que está em jogo, não deixe de apoiar um like, uma assinatura, um compartilhamento. Afinal, o futuro não se constrói sozinho. Ele se constrói com quem está disposto a enxergá-lo. E você, está pronto para fazer parte?